Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Esse é o nosso cast sobre Espiritismo e problemas contemporâneos. Meu nome é Rodolfo. Estarei aqui com vocês, junto com o Valdir e o Dayan, auxiliados pelo Luiz na edição, para conversarmos sobre o Espiritismo e o que ele tem a nos ensinar sobre os maiores desafios do nosso tempo. Este é o nosso primeiro episódio, o nosso piloto. E pensando nas dificuldades que todos temos passado, nesses graves momentos de pandemia do novo coronavírus, o nosso tema de estreia é Equilíbrio em meio ao caos. Vivemos um período de enormes dificuldades. Todo o planeta passa por uma crise sem precedentes nas últimas décadas. Populações de todos os países estão assustadas, com muito medo. A pandemia do novo coronavírus se espalhou por todos os continentes, contaminando as pessoas e suas expectativas de futuro. Há graves incertezas por toda a parte. As preocupações com a saúde dominam os noticiários, mas a economia e o modo de vida das sociedades contemporâneas também parecem ameaçados. Apesar do caos atual, contudo, nada pelo que estamos passando é novidade. Essa informação pode não acalmar quem, nesta existência, jamais passou por isso. Mas esses períodos são até frequentes na história. Guerras, pandemias, crises econômicas e desastres naturais são cíclicos. Em tais contextos, parece bastante natural que as pessoas busquem conforto nas manifestações de fé, na religião e nas mais diversas formas de espiritualidade. O Espiritismo é um sistema de crenças que nos ensina que cada um de nós é um espírito imortal passando por experiências evolutivas na matéria. O que ele tem a nos dizer em um momento como esse? O que pode o Espiritismo oferecer para as pessoas que enfrentam o desespero e o desânimo diante do futuro incerto? O que representam para a nossa vida eventos de desastres coletivos como os que estamos vivendo? Como podemos ajudar em vez de tornar as coisas ainda piores? Para nos auxiliar a responder a essas perguntas, nós vamos nos juntar aqui hoje para tratar do conteúdo básico da doutrina espírita e de como ela pode nos ajudar a responder algumas dessas perguntas. Então, nós vamos passar a bola agora para o Valdir, que vai falar um pouco para a gente sobre a lei de destruição e o espiritismo. Valdir, o que os espíritos têm a nos ensinar sobre o período que estamos passando? Rodolfo, os espíritos resolvem tratar desse assunto no Livro dos Espíritos. É um capítulo que tem 37 questões. O Livro dos Espíritos é organizado em questões, em perguntas. Isso torna a compreensão do assunto mais simples, ele é bem didático. Nesse capítulo, os espíritos abordam a partir de 2 pontos centrais, na verdade. O primeiro, que a destruição é uma necessidade natural. E o segundo, que a destruição deveria ser compreendida mais como um evento de transformação do que um desaparecimento. A partir dessas 2 ideias, eles vão desenvolver o assunto. Eles constroem uma lógica de pensamento a partir do conceito de leis naturais, que seriam aquelas que regem os princípios da vida material e espiritual em todo o universo, em todos os tempos. São dessas leis que os espíritos estão falando. Uma delas é a lei de destruição, que tem uma relação muito próxima com a natureza da matéria. Na verdade, quando os espíritos apresentam a ideia de lei de destruição, eles não estavam trazendo nenhum conceito novo para a época. Para os espíritos, a matéria não desaparece com a destruição. Ela apenas sofre uma transformação. Claro que essa ideia de transformação da matéria não é nova. Lavoisier já tinha apresentado esse conceito já fazia um século. Mas, ainda assim, é importante que os espíritos tenham se referido a um conceito científico, porque para o espiritismo, o conhecimento da ciência é extremamente importante. Os espíritos, depois de afirmarem que a destruição é um evento natural na matéria e que essa destruição deveria ser considerada como uma transformação, começam a abordar o tema que mais nos importa hoje, que são as grandes tragédias.
Na visão espírita, grandes tragédias que atingem a humanidade têm uma função de auxiliar ou de acelerar o progresso. A gente fica pensando, né? Como assim ajudar o progresso com uma tragédia? Essa ideia até parece estranha ou louca, mas, na verdade, ela não é nem estranha, nem desarrazoada quando nós pensamos em termos de conhecimento espírita. Nós precisamos partir do princípio de que nós somos espíritos e aqui a matéria é uma experiência transitória, limitada, que ela é instável por natureza, que é imortal apenas o espírito. Assim, quando as condições se alteram, o espírito encarnado, uma alma, como dizia Kardec, é levado a usar a sua inteligência com mais intensidade, a praticar a paciência e a fazer o uso das virtudes como a solidariedade. A tragédia atinge todo mundo, indiscriminadamente. Bons e maus, inteligentes e gênios, ninguém passa ileso porque tem uma virtude a mais ou uma virtude a menos. A experiência trágica atinge a humanidade como um todo. Ela nos torna iguais, mas a forma como o indivíduo reage a essa calamidade é que é diferente. Ora, quando nós pensamos na vida dos santos ou dos homens iluminados, a vida deles também nunca foi fácil. Então, não tem por que a gente esperar que a nossa vida venha a ser fácil. Como as grandes tragédias têm por função nos ajudar a progredir, conforme a gente vai progredindo, nós ganhamos mais instrumentos para evitar essas calamidades, até que um dia elas não sejam mais necessárias para nos ajudar com o progresso. Nesse dia, nenhum de nós mais vai depender de nada da matéria. Entendi. Então, o primeiro ponto aqui é que as transformações materiais de grande vulto significam sempre momentos de mudança que podem e devem, de alguma forma, favorecer o progresso. Eu queria perguntar aqui para o Dayan, então, na sequência. Dayan, quando o Espiritismo é um sistema de crenças cristão, e a gente tem ali no Evangelho algumas passagens que fazem referência ao enfrentamento desses momentos. Como o Espiritismo interpreta, por exemplo, a recomendação de Jesus ao dizer que o seu reino não é deste mundo? Como encarar o sofrimento na Terra? Né? Bom, Rodolfo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, os Espíritos afirmam que Jesus, na passagem que Pilatos lhe questiona se ele é o rei dos judeus, ao responder que seu reino não é deste mundo, se referia a ele, Jesus, à vida futura, ou seja, a vida após a morte do corpo físico. Aliás, advertem os Espíritos que inúmeros dos ensinamentos de Jesus, eles não têm sequer razão de ser se não for levado em conta a vida futura. O Espiritismo, portanto, ele entende a vida futura como um dogma necessário para a própria compreensão dos ensinos de Jesus. E também o firma como uma premissa inafastável para se poder ter uma vida menos cercada de sofrimento e mais rodeada de tranquilidade e paz. Explicam os Espíritos ainda que somente o princípio da vida futura é capaz de explicar e justificar as anomalias da vida terrena, e que esse princípio ainda se mostra de acordo com a justiça divina. Pegando um exemplo, a morte é uma questão tormentosa para a humanidade, especialmente para os ocidentais. Mas ao ser encarada sob o ponto de vista da vida futura, a morte deixa de ser tão aterradora, porque ela deixa de ser uma porta que se abre para o nada, para o fim de tudo, e passa a ser uma porta que se abre para outra vida, para outra realidade. A morte sob esse prisma, ela deixa de ser algo aterrorizante para se tornar algo realmente normal e libertador. Na verdade, a morte deixa de existir, porque é incapaz de extinguir a vida do espírito. A confiança na vida futura, por assim dizer, esvazia o conteúdo e o significado negativo que damos à morte. E observem mais, a existência da vida futura ela implica transitoriedade da vida carnal.
E isso levanta uma questão muito interessante. Veja, se a vida é passageira e transitória, por que dar tanto valor ou tanta atenção às coisas materiais e às preocupações da vida terrena? Ora, viver sem a expectativa de algo após a morte do corpo físico faz com que a gente se apegue demais às coisas que nos rodeiam e faz também com que a perda de qualquer dessas coisas nos cause um grande pesar, um grande sofrimento. Já a crença na transitoriedade da vida, por outro lado, nos faz ter menos preocupações e menos apego com as coisas que nos cercam. E, portanto, nos dá uma maior tranquilidade de espírito, porque a perda dessas coisas já não tem mais a mesma importância, ou tem uma importância muito menor e incapaz de nos abalar ou nos infligir sofrimentos intensos quando nós as perdemos. Isso não quer dizer, por óbvio, que nós devemos deixar de ter cuidado com as coisas terrenas, nem mesmo deixar de nos preocupar com elas. Não, não é isso. Quer dizer apenas que nós não devemos dar às coisas terrenas um valor tão grande como costumamos fazer, mas apenas um valor relativo, ou seja, dar uma importância menor a elas. A ideia aqui, portanto, é que nós possamos desapegar um pouco das coisas materiais. Essa, portanto, é a visão espírita sobre essa expressão: meu reino não é deste mundo. Muito bem. Então, pelas suas observações, a gente consegue juntar ali os dois pontos, né? O ponto observado pelo Valdir, onde o Espiritismo nos ensina que grandes transformações são naturais e necessárias, de modo a ajudar a humanidade a renovar o progresso. Por outro lado, a gente só compreende a necessidade de lidar bem com esses momentos considerando a imortalidade do espírito. Mas o fato é que a gente não pode se esquecer de que é muito difícil para a humanidade como um todo se comportar diante de momentos como esse com mais altivez ou segurança com relação ao seu futuro, não é? Eu gostaria de lembrar aqui, para nos ajudar a fechar esse primeiro ponto, que nós estamos chamando de conteúdo básico do Espiritismo sobre o tema, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 19, em que os Espíritos nos falam sobre a diferença entre a fé divina e a fé humana. Capítulo 19, item 11 e item 12. É muito comum, em momentos de grande dificuldade, de catástrofes coletivas, que a humanidade se volte para reflexões e se entregue mesmo à fé com mais intensidade. O Espiritismo nos ensina uma forma um pouco diferente de compreender a fé. Claro, a fé diz respeito à confiança que as pessoas precisam ter na expectativa da vida futura, na existência de Deus, na sua própria identidade espiritual. Mas o que os Espíritos nos mostram é que a fé é também um instrumento de conhecimento. Ela nos ajuda a compreender melhor a realidade em que nós vivemos e a nos comportar melhor diante dela. Pensando nisso, a gente pode entender melhor, lá no capítulo 19, item 11, quando o Espírito diz o seguinte: a fé desperta os instintos nobres que conduzem o ser humano ao bem. Ora, porque transmite a segurança de que nós precisamos para enfrentar momentos tão dolorosos ao informar a consciência presente a nossa identidade espiritual. Todos somos espíritos imortais. Perder o corpo físico, ficar longe das pessoas que nós amamos, por exemplo, passar por momentos de dor intensa é ameaçador. A gente não deve só respeitar as preocupações das outras pessoas, mas o grande fato é que nenhum de nós está tão preparado quanto gostaria de estar para enfrentar esses momentos. Mas o fato é que nós, diante daquilo que é inevitável, não temos outra solução. Nós precisamos trazer para a consciência presente essa informação e usá-la para fazer exatamente isso, para nos ajudar a despertar em nós aqueles instintos mais nobres que podem nos ajudar a lidar bem com a situação que nós estamos vivendo. O problema é que a gente se acostumou a pensar na fé. Nós somos espíritos muito antigos, não é?
E muito provavelmente, por exemplo, somos cristãos há muito tempo. Mas nós nos acostumamos a pensar na fé como um instrumento de proteção para os nossos desejos. Mais ou menos como se nós quiséssemos ter certeza de que Deus fará o que nós esperamos dele no futuro. Mas a ansiedade por resultados materiais só causa mais sofrimentos. Ora, porque existem momentos em que a destruição e a dor serão inevitáveis. Eles não podem ser evitados. Então, o que nós precisamos fazer é usar a fé como instrumento de auxílio para nos proteger do medo e da ansiedade provocados pela proximidade das grandes transições materiais. Não se trata de dizer que o espírito imortal não deve temer essas transições. Se trata de dizer, no entanto, que ele precisa, de alguma forma, se preparar para enfrentá-los. Quando a gente busca o exemplo de Jesus, por exemplo, a gente tem bastante clareza na hora de aprender com ele, sobretudo diante do testemunho nesses momentos. Caminhando diante da morte, Jesus se apresentou sempre tranquilo e sereno. Os Espíritos nos lembram lá no item 12 do capítulo 19, para concluir, que a fé pode ser divina ou humana. O que eles querem dizer com isso? Eles dizem, olha, sabe aquela força de vontade, aquela certeza que a criatura tem nas próprias capacidades, de que ela pode realizar alguma coisa, um cientista buscando a cura para uma doença, uma pessoa em busca de um emprego novo, a vontade de salvar um filho que está doente. Essa certeza, um desejo material pode se realizar, é importante porque dá força moral para a criatura. Mas existe a fé divina, ou a fé orientada segundo disposições celestiais. Basicamente significa que diante da perspectiva de retornar ao mundo espiritual, se isso for inevitável, nós temos que nos manter em um estado de equilíbrio e de absoluta confiança em Deus. Se somos espíritos imortais, se ninguém morre de fato, não há por que nos entregarmos a um estado de desespero, mesmo que o sofrimento do mundo aí fora pareça querer nos arrastar com ele. Se a gente puder juntar esses 3 pontos, eu queria ouvir agora o Dayan para o que fazer diante do medo coletivo, Dayan. Bom, pessoal, o medo é um sentimento natural. É um mecanismo de preservação e não é nada de errado em ter medo. Todos nós temos medo. O problema existe quando o medo ele se torna excessivo, porque dele pode advir a histeria, o pânico, comportamentos irracionais, temerários e até mesmo perigosos. O medo advém principalmente do desconhecimento, mas obviamente não só, né? Ele pode advir também de traumas, de fobias, enfim. Mas o medo coletivo, esse sim, me parece, advir especialmente do desconhecimento. Tememos, portanto, aquilo que não conhecemos. A instrução, o conhecimento, portanto, são os meios mais eficazes de combater o medo. De outra forma, a razão é o meio mais eficaz de combater o medo coletivo. Sob esse prisma, é bom ressaltar que o Espiritismo ele é amigo da razão e da racionalidade. Deve-se, portanto, investir em informações precisas e transparentes para informar a sociedade. Os próprios organismos estatais hoje estão fomentando a desinformação, o que pode causar mais problemas do que soluções, do que trazer soluções para nós. O Espiritismo nos ensina que, em caso de dúvida ou conflito com a ciência, deve-se optar sempre pela ciência. Portanto, neste momento, cabe a cada um buscar informações em fontes confiáveis, científicas, sobre como as coisas funcionam. Se não sabe o que é, buscar entender o que é uma pandemia, como age o vírus, como se proteger, como se comportar em determinadas situações para não se contaminar e evitar também contaminar os demais. Então esses são pequenos passos, buscar o conhecimento é a forma, portanto, evitar o medo coletivo. Certo, Dayan. Mas e quando a ameaça entra dentro de casa? E quando aquilo que só estava acontecendo na televisão se torna parte da nossa realidade e a gente tem que encarar, por exemplo, a morte de um ente querido, uma pessoa bem próxima da gente? O que fazer? Olha, Rodolfo, a partir da doutrina espírita,
a morte deve ser encarada com naturalidade, já que nada mais é do que a extinção do corpo físico, né, e não da vida. De um modo geral, aquele que desencarna se livra de um fardo pesado, que é o corpo. Também livra-se das agruras e das dores do mundo físico. Portanto, quem desencarna, em tese, está melhor do que quem permanece encarnado. Digo em tese, porque o espírito costuma passar um período de perturbação, em que não tem um pleno conhecimento do que se passou consigo. Necessita ele de um tempo para si, para poder colocar as ideias no lugar e situar-se na nova realidade em que se encontra. Cabe a nós encarnados não tornar esse momento ainda mais difícil, nos retendo em lutos intermináveis e cheios de súplicas para que o desencarnado não nos abandone, por exemplo. O espírita deve agir com equilíbrio, elevando seu pensamento ao alto, em prece, solicitando a assistência dos amigos espirituais, para aquele que fez a passagem possa logo se reequilibrar e seguir a sua jornada. Se necessitar, solicitar para si mesmo a força necessária para superar paulatinamente a dor, a saudade e o vazio deixado por aquele que amamos, mas permanecendo sempre na certeza de que a vida futura nos reserva o inevitável reencontro. Isso me lembra, Rodolfo, que agora, bem no início da pandemia, a minha avó desencarnou. De um modo geral, infelizmente, as pessoas vão perder entes queridos. Embora no meu caso não tenha sido pelo coronavírus, mas nós sentimos os efeitos. E basicamente, eu acho que o mais complicado foi o fato de que não se pôde fazer sequer um funeral. Não é da nossa tradição fazer um velório e posteriormente fazer o enterro. Isso não foi possível, esses serviços já estavam todos suspensos. E isso pode deixar as pessoas perplexas em virtude dessas situações, porque ela simplesmente sai de casa ou do hospital e vai direto para o cemitério já para o enterro. Então, é nesse momento que a gente precisa ter mais tranquilidade. É aqui que o conhecimento espírita, portanto, é valioso. Quando veio a noite desse dia, nós nos reunimos aqui em casa, fizemos as nossas preces, elevamos o nosso pensamento a ela, nos despedimos devidamente, conversamos, deixamos clara a saudade, mas desejando que ela tenha agora esse desencarne mais tranquilo, que ela consiga se restabelecer rapidamente e desde logo seguir, portanto, a sua jornada. Então as pessoas podem ficar bem perplexas diante da ausência desse ritual que é tão comum para nós, né? Outra preocupação que nesse momento também nos assalta é que as pessoas estão indo para o hospital e elas ficam só, né? Elas ficam sozinhas. Se houver uma suspeita de Covid, por exemplo, elas são isoladas. E se ela vier a falecer, a impressão que nós temos é que a pessoa estava sozinha e completamente desassistida. Então o Espiritismo nos traz a clareza, de que, embora fisicamente a pessoa pudesse estar ali isolada, da família, mas ela não estava completamente só. Sempre somos assistidos, portanto, pelos amigos espirituais. Então esse momento de aparente solidão é apenas no plano físico. No plano espiritual estamos sempre acompanhados, estamos sempre assistidos e, portanto, não há o que temer, e esse conhecimento é que nos deve dar a fortaleza para superar esses momentos. Muito bem, Dayana. Aí, passando agora para um próximo tema, a pergunta que eu gostaria de encaminhar para o Valdir é a seguinte: Valdir, longas tradições cristãs criaram muita mitologia sobre eventos de tragédias coletivas, não é? Para o Espiritismo, essa pandemia significa algo em especial? Rodolfo, tragédias coletivas em si não têm um significado imediato e claro que possa ser identificado de pronto, sem dúvidas. Todas as análises que nós fizermos sobre as tragédias precisam levar em consideração os seus efeitos ao longo do tempo, e num tempo que seja bem mais longo do que o que nós já estamos vivendo. Por exemplo, a peste negra, lá nos anos 1350, aí se vão uns 700 anos, antecedeu a queda do feudalismo, desenvolvimento das cidades, da burguesia, o advento das revoluções sociais, que, ao fim, deram a forma do mundo que nós vivemos hoje. Tudo que a gente entende por separação de poderes, liberdades individuais, igualdade, tudo isso está relacionado com consequências
daquela tragédia de muito antes. Um outro exemplo pode ser a gripe espanhola, mais ou menos 100 anos atrás. Ela mostrou a importância de práticas científicas no cuidado com a saúde pública. Por exemplo, vacinar a população. Então, vivendo os dias de hoje, nós estamos imersos nesse cotidiano, não temos ainda a condição de julgar qual a extensão, qual a profundidade e quais as consequências dessa crise. Eu quero dizer que atribuir um significado especial à Covid-19 seria uma mera especulação. Mas a crise pode nos ensinar bastante sobre nós mesmos, tanto na condição de indivíduos quanto de sociedade. Ela pode nos ajudar a identificar quais são os nossos medos, como o Dayan já falou, ou o quanto nós estamos pensando nas nossas existências para além da matéria, ou o quanto nós respeitamos, protegemos e cuidamos uns dos outros e do planeta, por exemplo. Por ora, nós podemos refletir com segurança apenas sobre como iremos passar por esse momento de crise. Bom, então poucas preocupações devem ser tão complexas como lidar com as incertezas econômicas no futuro próximo, né? O Espiritismo tem algo a nos dizer sobre esse assunto? Rodolfo, eu gostaria de responder essa outra pergunta, dividindo a resposta em duas partes. Nós sabemos que o Brasil é um país desigual e que muitas pessoas dependem da sua renda diária para sobreviver. São trabalhadores que não têm economias, não têm dinheiro na poupança, não têm nada. Eles não têm como tirar uns trocados para pagar a despesa do dia se eles não trabalharem. Essas pessoas precisam tentar se manter calmas e não cair em desespero. Na medida do possível, elas devem tentar não se arriscar demais e respeitar as recomendações de saúde. É importante que elas tentem se manter conscientes da realidade em que elas estão para poderem realizar o melhor julgamento possível. Mas também nós temos muita gente que tem condição de sobreviver e de respeitar completamente as recomendações de cuidado com a saúde. Essas pessoas, elas têm um dever a mais. Elas têm de cuidar de si e ajudar a cuidar dos outros. Nós precisamos ser solidários e compreender que o que nos sobra está faltando em algum lugar. Nós temos obrigação de compartilhar os nossos recursos financeiros, por exemplo. Continuar pagando os trabalhadores domésticos, mesmo que eles não possam vir trabalhar. Porque o dinheiro que eles ganham é essencial para eles sobreviverem, e eles precisam disso hoje. Quando eu me refiro a esse tipo de consciência social, eu estou falando em coisas também bastante básicas, como quando nós vamos ao mercado, não comprar todos os produtos da prateleira. Nos preocuparmos em deixar um pouco para as outras pessoas, porque elas também precisam. Nesses dias de incerteza, é fácil apostar que a nossa qualidade de vida material vai diminuir e que nós precisamos nos acostumar com um padrão menos confortável, menos materialista de vida. Eu sei que as nossas lembranças dos dias mais fartos, da bonança que a gente vinha vivendo, vai acabar incomodando um pouco. Mas temos que acostumar com o necessário. E o necessário é certamente muito menos do que nós temos hoje. Resumindo, nós precisamos ser serenos e cautelosos. Serenos para enfrentar as dificuldades materiais que nós estamos vivendo. E cautelosos para não piorarmos a situação. O desespero nunca foi muito bom em dar conselhos. Por pior que a situação esteja, precisamos confiar em Deus e agir com inteligência e cuidado. Todas essas são recomendações bastante difíceis, não é? Mas o fato é que a realidade não tem muito respeito pelo que a gente pensa dela mesma. O fato é que a gente tem que encarar os dados objetivos da experiência pela qual a gente está passando. Essa é uma exigência do Espiritismo, que a gente não fuge, não é? E aí, pensando nessas perguntas que vocês responderam, me vem à cabeça um problema que tem deixado todo mundo bastante tocado, que é o exemplo dos profissionais de saúde
dos trabalhadores, de todas as pessoas que precisam fugir das recomendações para ficar em casa para que o mundo continue funcionando, para que a gente possa ter auxílio quando precise, para que a comida chegue na nossa mesa, para que o lixo seja recolhido nas ruas. Essa pergunta, como agir em face do risco, que deveria ser respondido por essas pessoas, é um desafio cotidiano. Quando eu penso no quanto o Espiritismo pode nos ajudar, a primeira coisa que vem na cabeça é, bom, como todos vocês já disseram, somos espíritos imortais e não devemos temer o risco. Mas não é tão simples. A gente tem que enfrentar aí, por exemplo, o instinto de conservação, o apego familiar e o sentimento pelas pessoas que nós amamos, o que torna esse sacrifício muito complexo. A minha esposa, por exemplo, é médica e atua num hospital de referência para doenças infecciosas. Não só ela, mas lixeiros, agricultores, policiais e muitos outros profissionais estão aí se perguntando, e se a gente levar a doença para casa? Bom, o Espiritismo nos lembra que acima das nossas preocupações individuais paira o dever moral da criatura para consigo mesmo e para com a sociedade. Todos somos espíritos que reencarnaram para cumprir determinados objetivos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito Lázaro diz o seguinte, falando do dever. O indivíduo tem que amar o dever não porque o preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Naturalmente, quando a gente pensa em ter fé e cumprir com as nossas obrigações, a gente está sempre pensando em fazer tudo direitinho para obter um resultado positivo depois. Mas não é bem assim. O que o Espiritismo quer mostrar para a gente é que o fato de a gente ser capaz de cumprir um dever vai nos fortalecer, vai nos ajudar a aprender na luta como ser ainda maiores. O fato é que o crescimento moral nos previne de sofrimentos futuros e nos torna aptos a auxiliar a comunidade em que a gente vive. E é pensando nisso que eu puxo aqui uma última reflexão dessa etapa. Quais são as lições mais importantes que a gente pode tirar dessa crise? O Espiritismo nos ensina que passamos por provas e expiações coletivas de tempos em tempos. Essas provas e expiações coletivas indicam a necessidade de corrigir a rota. Todo sofrimento coletivo diz respeito a uma necessidade evolutiva de determinada comunidade, nesse caso o planeta inteiro. Vamos lembrar aqui o seguinte: o vírus é parte da natureza, certo? Mas boa parte das consequências dessa pandemia não são naturais. Excessos de expectativas materiais geram o desespero em face das ameaças de destruição da matéria. Como Dayan disse, o medo é comum, mas o pânico e o absoluto desequilíbrio dão mostras de falta de recursos espirituais. Diante da crise da morte, é momento de testemunhar o aprendizado moral. As lições de solidariedade que já estamos presenciando indicam um caminho. Como Valdir comentou, a cada ciclo de transformação coletiva, a renovação da vida na Terra tende a aperfeiçoar o modelo de vida existente no planeta. E isso, exatamente isso, para o Espiritismo, é o progresso, é a evolução. Portanto, devemos nos antecipar. Nem precisamos esperar que a pandemia acabe. Temos aí o modelo moral do Cristo por inspiração maior. Logo, precisamos de um mundo mais justo, menos desigual, mais amparado na solidariedade. O que o coronavírus está fazendo não é atacar só os nossos corpos físicos. Sua disseminação está atacando o nosso modelo de vida, nossa política, nossa economia, no fundo, boa parte de nossas ilusões. O que o Espiritismo nos ensina é que precisamos de um mundo menos materialista para enfrentar esses momentos. Não no sentido de acreditar em uma religião especificamente, por exemplo. É tempo de valorizar os afetos e os valores que nos definem como espécie, em vez de nos concentrar exclusivamente na prosperidade material, individual ou de grupos privilegiados. O que nós precisamos é de um mundo mais global de verdade, com uma capacidade maior de compartilhar o interesse legítimo pelos destinos comuns, em vez de trocar apenas informações, bens e valores perecíveis. É disso que trata o nosso tema de hoje, não é? Equilíbrio em meio ao caos. Portanto, recomendação fundamental do Espiritismo: tentar viver mais neste mundo como um espírito. Cuidar do corpo, sem descuidar da alma. Diante do inevitável,
trazer ao pensamento e à ação a certeza da vida espiritual. Para encaminhar aqui o nosso encerramento, eu gostaria de fazer apenas mais 3 questionamentos breves. Dayan, uma pergunta que todo mundo tem e que geralmente é fonte de muitos mal-entendidos. Todo mundo que morre num evento de catástrofe coletiva tinha que pagar por alguma coisa? Olha, Rodolfo, esse é um equívoco comum, inclusive no meio espírita. Aqueles que não estudaram adequadamente a doutrina ou que possuem falhas em sua formação responderiam essa pergunta afirmativamente, sem pestanejar. Todavia, em conformidade com o Espiritismo, em especial com vistas à lei de ação e reação, lei de causa e efeito, a resposta somente pode ser não necessariamente. Não há como saber, essa é a verdade. É possível que algum espírito desencarne como forma de expiação de alguma falta atual ou pretérita. Tanto quanto é possível que haja uma desencarnação que sirva como prova para aqueles que permaneceram e também para o próprio espírito que desencarna. Assim como pode ser que ocorra uma desencarnação ou que essa desencarnação se dê por razões mais nobres, como servir de exemplo ou mesmo para auxiliar o adiantamento da sociedade. Por exemplo, aqueles espíritos que desencarnam praticando verdadeiros atos de heroísmo, sacrificando a própria vida em prol dos outros. A atuação de cientistas, dos técnicos de enfermagem, dos médicos, dos enfermeiros e enfermeiras, enfim. Nós não temos como dizer que foi tal coisa que aconteceu. Existem inúmeras possibilidades. Então seria muito leviano afirmar que quem desencarnou durante um evento como esse, uma catástrofe, não apenas como a Covid, mas como outras que nós já tivemos mais recentes, como o terremoto do Haiti ou o tsunami, que essas pessoas elas faleceram, morreram nessas ocasiões porque elas deviam alguma coisa. Não, seria um absurdo fazer uma afirmativa assim. Ô Valdir, deixa eu te perguntar aqui, para pegar um gancho dessa resposta do Dayan. É uma crença muito difundida, né, entre religiosos de todas as estirpes. Pensar que quando algo de muito ruim acontece, Deus está com raiva da humanidade. Veja lá o que aconteceu, como o Dayan mesmo falou, no terremoto do Haiti. A culpa do que está acontecendo no Haiti é porque a religião deles ofende Deus de alguma forma, ou o tsunami na Indonésia. Para o Espiritismo, esses eventos de tragédias coletivas são expurgos, uma punição divina? Deus está infeliz com a humanidade, Valdir? Olha só, a lógica das tragédias coletivas ou dos flagelos planetários, os espíritos chamam de flagelos planetários, não é a da punição ou da perseguição. Nada disso é um castigo, nada do que nós estamos passando, segundo a lógica dos espíritos, é uma punição. Nós já falamos hoje, aqui, eu, você, Dayan, que nós somos espíritos, e a calamidade é um evento transformador. Então, nós não devemos imaginar que estamos passando por uma punição divina. Temos que manter em mente que a destruição é um evento necessário e natural no mundo da matéria, para que as transformações que geram o progresso possam se adiantar. Não se deve considerar essas grandes catástrofes como castigos. Deus não fica triste. Deus não fica feliz. Deus não muda de humor. Aliás, teremos a chance de falar sobre Deus em um outro dia, mas o Criador não pode ser instável, submetido às ações das criaturas humanas. Deus não reage à humanidade. Não é um pai que perde a paciência com o filho e põe todo mundo de castigo. Não é um pai que manda uma peste, uma gripe espanhola, um coronavírus, um terremoto. Se pensarmos nas tragédias como eventos iniciais de transformação, veremos que, com o passar dos anos, o que das tragédias vem é algo de bom. Para o espírito, que é um ser imortal, 100 anos não são nada. 1000 anos não são nada. Meses de uma tragédia se diluem na sua experiência e na sua vida imortal. Resumindo, como Deus não se abala, não se irrita, não se entristece, não se alegra,
a divindade ela simplesmente é, os eventos que se passam na matéria são, na sua essência, transitórios. Felicidade, tristeza, alegria, dor, tudo o que nós experimentamos enquanto estamos vivendo na matéria e em razão da matéria é limitado. Nós, que somos espíritos, somos imortais, vivemos um tempo na matéria. E nesse tempo nós compartilhamos as transformações da matéria. É por isso que, quando nós estamos vivendo um sofrimento como esse do presente, nós precisamos manter as nossas mentes serenas, manter as nossas razões funcionando e nos prepararmos para tudo o que se está passando, emocionalmente e materialmente, porque os eventos de uma calamidade pública não são uma punição de Deus. Temos aqui uma última pergunta para poder terminar esse nosso primeiro episódio. Depois de tudo que nós analisamos, não é? A gente falou bastante sobre a relação entre destruição e progresso. E aí uma pergunta que deixa todo mundo sempre bastante intrigado com relação à teoria do espiritismo. A evolução, o progresso de uma coletividade tem que acontecer com tanto sofrimento? O que nós aprendemos é que, na essência da teoria, os espíritos são muito claros ao dizer o seguinte: não, o sofrimento não é inevitável, ou pelo menos o mesmo sofrimento com a mesma intensidade não é inevitável. Nós temos a capacidade de fazer boas escolhas, de construir sociedades mais bem preparadas, de sermos mais justos uns com os outros. E muito do sofrimento que a gente experimenta foi criado por nós mesmos, ele não vem da natureza. Mas o fato é que no estágio evolutivo em que nós estamos, essa enorme média humana que vive no mesmo planetinha azul parece ser inevitável. Parece ser porque construímos um modelo de vida que exclui muita gente. Causa no dia a dia muito sofrimento ao ser opressivo, ao ser impeditivo para que muitos espíritos que reencarnem alcancem, por exemplo, por si mesmos, a maturidade e a autonomia. E aí, quando a gente pensa nos assuntos coletivos, a gente vê que ajustes por meio da dor acabam sendo, de certo modo, inevitáveis. Bom, o fato é que a gente precisa prestar atenção no que esses momentos têm a nos ensinar de mais importante. Em primeiro lugar, como o Espiritismo deixa claro para a gente, a experiência do sofrimento não é duradoura. Em segundo lugar, temos que aproveitar o momento para desenvolver a nossa sensibilidade moral. Prestar mais atenção, não só nas pessoas que no nosso cotidiano são invisíveis às nossas preocupações, mas prestar atenção no sofrimento de muitas coletividades que vivem à nossa volta. Desenvolver a sensibilidade também para não repercutir o mal, não compartilhando notícias ou fake news, não ajudando a causar ainda mais distúrbios na mente coletiva. Temos que ser mais solidários. E o Espiritismo ainda nos faz um último apelo. Se for difícil sair de casa, se tiver difícil para você, por exemplo, que está nos ouvindo, para ajudar com dinheiro as pessoas que estão sim precisando de ajuda material agora, se te for muito difícil, inclusive, prover ajuda no prédio, no bairro, na casa onde você mora, tente pelo menos orar pela coletividade, elevando o pensamento a Deus e não se esquecendo de que, como espíritos imortais, o corpo não é para a gente uma prisão em definitivo. Como espíritos somos e estamos livres para ajudar a qualquer momento do dia. E é com essa mensagem, uma mensagem de apelo, pela sensibilidade para sermos mais solidários, inclusive orando pela coletividade, que eu gostaria de me despedir e agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e nos deram um pouco da sua paciência para nos ouvir. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e desenvolver o seu estudo pessoal sobre o tema que nós estivemos discutindo, dê uma olhada no Livro dos Espíritos, codificado pelo Allan Kardec, lá na parte 3, e dê uma estudada nas perguntas sobre a lei de destruição.
Dayan, Valdir, vocês gostariam de dizer alguma coisa para encerrar? Olha, eu gostaria apenas de agradecer aí a companhia de todos, né? Foi muito bom. Espero que o pessoal também possa curtir, que eles gostem, e até o próximo. Rodolfo, Dayan, é uma alegria falar com amigos sobre a doutrina espírita. Muito obrigado. Ok, muito obrigado a vocês dois. E para aqueles que estão nos acompanhando e que gostaram da nossa discussão, vocês podem compartilhar este episódio usando o próprio Spotify ou o agregador de podcasts da sua preferência. Deem uma olhada também no nosso perfil no Instagram e no Twitter. Procurem pelo nome do cast, que vai ser bem fácil nos encontrar. Você pode enviar ainda os seus comentários e dúvidas sobre este episódio, ou mesmo sugerir um tema para os próximos. Por fim, vai aqui um agradecimento especial ao Luiz, que é o nosso editor e que tem tido um enorme trabalho para colocar o cast dos Espíritos no ar. Muito obrigado a todos, sempre que puderem, fiquem em casa e até a próxima.